1 Reis, capítulo de número 19, o versículo de número 4 a seguir, está escrito assim na palavra do Senhor. Amém. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, Igreja do Senhor Jesus, nessa manhã nós temos acabado de ler alguns versículos da palavra do Senhor, que nos narra a história de um homem, um grande homem de Deus, por nome de Elias. Quem não conhece a história de Elias? Todos nós somos conhecedores que no momento em que Deus levanta a Elias como profeta na nação de Israel, foi um momento onde a nação de Israel estava se colocando aos pés de Baal, por causa de Acabe e de Jezabel. A Bíblia agora nos revela que Baal achou lugar na nação de Israel, e todo o povo começou agora a adorar a Baal, começou agora a deixar o templo do Senhor vazio, e começaram a adorar a um Deus estranho, a um Deus pagão. O objetivo de Deus levantar Elias como profeta naquela nação era de fazer com que o povo se voltasse para Deus, haja vista que o povo não estava mais adorando ao Deus verdadeiro. Prova disso é quando nós entendemos que a maior prova é que Elias, quando ele se apresenta a Acabe, Elias ele profetiza, diz que vai haver um período sem chuva, 3 anos e meio sem chover, não iria cair nem sequer orvalho. Quando Elias diz que não iria chover, Elias está desafiando a Baal, porque segundo alguns historiadores, Baal era o Deus que mandava chuva, Baal era o Deus responsável de dar crescimento à lavoura. Então eu quero que você entenda que Elias, nesse momento, ele agora passa a ocupar, ele passa agora a ter um confronto diretamente com Baal e com todos aqueles que o serviam e o seguiam. Mas Elias é um tipo de um homem que, quando é levantado por Deus, ele tem certeza da sua chamada. Observe que Elias profetiza, passa-se esse período sem chover. Depois nós ainda entendemos que ainda no período de seca, Elias ele convoca todo Israel para que suba ao Monte Carmelo, e lá naquele lugar iria haver um grande desafio. O Deus que respondesse com fogo, esse era que realmente seria Deus. E a Bíblia Sagrada nos revela, amados, que os sacerdotes, profetas de Baal começaram a sacrificar. Como Baal não respondeu, eles começaram a se sacrificar, mas mesmo assim Baal não foi capaz de responder ao seu sacrifício. Mas a Bíblia diz que chegando a hora do sacrifício, Elias tomou a sua posição, Elias começou a consertar o altar, Elias começou a colocar as pedras novamente ao seu lugar. E a Bíblia diz que Elias, após consertar o altar, após colocar a sua oferta no altar, a Bíblia diz que Elias começou a orar, e a oração foi simples e foi pequena, mas como resultado daquilo, Deus mandou fogo do céu, e toda a nação de Israel pode contemplar que não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel. O Deus de Israel é o único Deus que pode fazer chover, o Deus de Israel é o único Deus que pode fazer descer fogo do céu, porque além dele não existe outro Deus. A nação de Israel conseguiu compreender e se voltou para o Senhor. Porém, eu quero que você entenda que o objetivo, a expectativa do profeta Elias, ao ser usado de uma autoridade tremenda por Deus, o seu objetivo, a sua esperança era que até mesmo Jezabel viesse a ficar intimidada pelo aquele ato que ele teria feito, que o Senhor teria feito através da sua vida. Mas ao contrário disso, a Bíblia diz que Jezabel se levantou furiosamente para acabar com o homem de Deus. Elias, naquele momento, ele se viu sozinho. Naquele momento, Elias, ele se viu em um beco sem saída. Por isso que você vai ver que Elias, ele tomou iniciativa, que para muitos é uma iniciativa de frouxo, porque Elias agora ele resolve fugir de uma mulher. Nós viemos a entender, viemos nos colocar no lugar de Elias. Elias, ele foi um homem que
foi usado por Deus, ele achava verdadeiramente que através de tudo aquilo que ele fez, através do Senhor na sua vida, ele achava que toda a nação iria se converter. Mas ao contrário disso, Jezabel se levanta contra a sua vida. Então a iniciativa do profeta Elias é de fugir, é de sair daquele lugar e se esconder para que ele pudesse salvar a sua própria vida. Daí então, esse é o texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Jezabel, tendo ameaçado, ele abandona tudo, ele deixa o seu servo em Berseba e começa a viajar pelo deserto. Porque eu entendo perfeitamente que na nossa vida, algumas vezes aparecem circunstâncias adversas que vai fazer com que nós venhamos andar em direção ao deserto, vai fazer com que nós venhamos adentrar no deserto. E aí no deserto, amados, nós nos sentimos só ainda mais. É no deserto que nós sentimos a falta de alguém para nos ajudar, para conversar conosco. Quanto de nós já passamos pelo deserto e na maioria das vezes precisávamos que alguém chegasse ao nosso lado dizendo: olha, não pare, continue mais um pouco, porque Deus vai dar vitória. Apesar da luta estar grande, apesar da aflição ser tamanha, Deus vai dar vitória. Mas nós não achamos, é somente nós e Deus. E o que me chama a atenção, amados irmãos, é que em momento algum depois do Monte Carmelo, Deus se manifestou para Elias. Deus se fez em silêncio para a vida do profeta. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, no versículo número 4, a primeira vez que Deus se manifestou para Elias, houve uma manifestação divina. Foi quando Elias, ele pensou, ele determinou na sua vida que ele iria parar. Porque a Bíblia diz que ele, andando pelo deserto, ele encontrou um pé de zimbro. O pé de zimbro é uma árvore convidativa. Ela convida todo aquele que anda pelo deserto a descansar, a parar, a tomar uma fuga. Mas quando Elias chega debaixo do pé de zimbro, ele não quer descansar, ele quer morrer, ele quer acabar de vez com a sua vida. Ele quer abrir mão da sua chamada, ele quer abrir mão do seu ministério. Ei, talvez nessa manhã alguém aqui se encontre debaixo do pé de zimbro, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: você não vai permanecer no lugar onde você está. Deus, ele vai te tirar desse lugar, ainda que você não tenha força. Deus vai renovar a tua força e você irá sair. Glória a Deus, aleluia. Eu entendo perfeitamente que é o momento de Deus agir na nossa vida. É no momento em que as nossas forças estão se esvaindo. É no momento onde as nossas forças estão acabando. É quando nós não temos mais força para lutar. Então só resta Deus entrar com uma ação divina para nos ajudar. Ei, nem que Deus tenha que mandar anjo, mas Ele vai mandar e você não vai parar a sua caminhada. Ei, Jezabel não vai parar a obra de Deus na tua vida. Elias começou a Glória a Deus. A Bíblia diz que um anjo chegou para Elias, o despertou e disse: come, levanta-te e come. E a Bíblia diz que Elias, ele se levantou, ele comeu, mas ele voltou a deitar-se. A primeira verdade que eu entendo nesse texto é que Deus se manifesta quando as nossas forças vão embora. Quando você não tem mais força, aí Deus diz: é hora de eu fazer o milagre. Quando você não tem mais força para pregar, aí Deus diz: é hora de eu dar o renovo. Quando você não tem mais força para orar, aí Deus diz: é hora de eu entrar com providência. Quando você não tem mais força para vir para a igreja, aí é a hora do Espírito Santo tomar o controle da situação e te guiar pela sua forte mão e te trazer para ouvir uma palavra que vem renovar as suas forças. Agora entendamos que depois que Elias ele se alimenta, ele volta a dormir. Agora, depois que Elias dorme, o que me chama a atenção é que Deus, ele manda novamente o anjo até Elias. Quando eu vejo que Deus mandou o anjo até Elias pela segunda vez, eu entendo que Deus estava querendo falar para Elias, assim como está querendo falar para nós, que Ele não desiste da nossa vida. Deus, Ele não abre mão da nossa vida. Deus, Ele não abre mão da nossa chamada. Se Deus te chamou, está chamado. Não tem